Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, clamamos pelo Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, a nossa alma, para que nesse mês dedicado à Palavra de Deus, a cada vez que abrirmos o livro dos Santos Evangelhos, a Tua Palavra possa penetrar e transformar a nossa vida a partir do interior. Amém. Hoje é terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho é Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e estes saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós temos a cura de um endemoniado. E no meio dessa cura, nós vemos algo que parece inusitado. O demônio reconhecendo Jesus como Filho de Deus. De fato, o demônio sabe quem é Jesus e conhece os poderes que tem Jesus, o que muitas vezes nós não fazemos. Até o mal reconhece o poder que Jesus tem, e nem sempre nós reconhecemos essa autoridade que tem Jesus sobre o mal na vida do ser humano. Como descrever uma pessoa com autoridade? Uma pessoa tem autoridade porque o autor de toda autoridade é o Criador. E reconhece esse poder que vem de Deus. É Ele quem fala com maior credibilidade, mas também com maior confiança. Uma pessoa que demonstra autoridade é porque, no fundo, tem uma ligação muito íntima com aquele que dá a autoridade por excelência, que é o Pai do céu. Porque Deus é a autoridade suprema e o Criador e Autor de todas as criaturas. Deus também nos governa através de outras pessoas, como também, em muitas ocasiões, nos coloca para esse governo de outras pessoas e para exercer a autoridade sobre a vida delas. Os líderes, os pais exercem autoridade. Há muitos lugares de exercer autoridade. São Paulo mesmo é quem diz: toda a autoridade vem de Deus. Sendo assim, nós devemos respeitar e obedecer toda a autoridade legítima. A obediência gera graça. A obediência é um preceito evangélico. Caso contrário, nós acabaremos no caos, sem saber o que seguir, que é uma crise da sociedade de agora, por exemplo. Ninguém quer respeitar a autoridade de ninguém. Ninguém reconhece a legitimidade da autoridade daquelas pessoas que realmente querem governar unidas ao Criador. Como foi ensinado e citado por alguém que, por instituição divina, a autoridade na igreja reside na hierarquia. A gente sabe disso. Mas também existe aquela autoridade que é delegada a vários líderes na nossa igreja, como em muitos lugares do mundo,
O catequista é a autoridade na sua comunidade, visto que o sacerdote, que é a hierarquia da igreja, não pode estar ali e não tem condições de estar o tempo inteiro. Mas a hierarquia vem de onde? Vem de Deus. Por outro lado, nós temos também a autoridade civil, que pode vir de várias maneiras, mas também vem de Deus. Os cristãos, nós obedecemos também a autoridade civil como representantes de Deus na esfera temporal, quando essas autoridades civis também se mostram legitimamente em conformidade com a verdade do Evangelho. E é isso que a gente espera. Não há conflito no coração do cristão entre a sua lealdade religiosa e a sua lealdade ao seu país, à sua nação. Inclusive, essa semana nós estamos celebrando a Semana da Pátria. Ambos aludem a Deus em diferentes esferas da vida. O nosso país, a nossa nação, é criatura de Deus. Também traz as marcas do Criador. Infelizmente, as autoridades civis é que muitas vezes se afastam da verdade do Evangelho. Mas nós esperamos verdadeiramente que todos aqueles que representam as pessoas civilmente, que essas pessoas estejam alinhadas ao Evangelho. E Jesus, no Evangelho de hoje, falou com autoridade, porque ele falou a palavra de Deus como ninguém havia falado antes. Quando os rabinos ensinavam, apoiavam as suas declarações com citações de outras autoridades. Os profetas falaram com autoridade, delegada como sempre diziam assim diz o Senhor. Quando Jesus falou, ele não precisou da autoridade para apoiar suas declarações, porque ele era a autoridade encarnada, a palavra de Deus feito carne. Quando Jesus falou, Deus falou por meio dele. Como nós respondemos à palavra de Deus? Nós ouvimos a palavra de Deus com uma submissão meio seletiva, ou a gente consente com a nossa fé e a nossa obediência quando Deus fala através da sua palavra? Jesus falou com autoridade e ordenou que os espíritos malignos saíssem com toda a autoridade e poder. Jesus levou muito a sério a existência do mal. Com uma calma autoridade, ele expulsou os espíritos malignos do homem que estava na sinagoga. E o que isso tem a ver conosco? Nós encontramos o mal em nós mesmos, quando nós somos tentados, quando cedemos às tentações, quando fazemos o que na verdade não pretendemos fazer, quando ignoramos a voz da nossa consciência. Encontramos também o mal nas pessoas que nos rodeiam, na nossa sociedade, no mundo. Muitas vezes temos a impressão de que a nossa sociedade está inclusive permeada pelo mal. E o que nós fazemos? São Paulo nos conduz à atitude básica que devemos ter para enfrentar o mal, seguir os impulsos do Espírito Santo, que impede a entrada do mal e não permite que o mal se espalhe na nossa vida. Vamos refletir no dia de hoje sobre o que a palavra de Deus pode fazer por nós, conforme é dito por uma religiosa, e eu cito aqui: julga ou não podemos simplesmente suportar e esquecer. Purifica ou expõe ao mal, aponta o bem. Obriga ou, se você suporta, deve transmiti-lo. Renova ou dá uma vida nova. Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.